Noções básicas de eletricidade. As grandezas tensão e corrente estão associadas ao conceito de energia potencial e energia cinética. Lembrando que a energia não é criada, ela sempre é transformada. Em eletricidade, a energia potencial é utilizada na separação das cargas elétricas normalmente contidas nos corpos. Como sabemos, todo corpo possui carga elétrica, e as cargas elétricas podem ser positivas ou negativas, sendo que cargas de sinal iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Assim, quando separamos cargas diferentes, surge uma forma de atração entre elas que tende a movimentá-las, se o meio onde estiverem contidas for apropriado. O ato de separar as cargas elétricas é chamado de geração de energia elétrica. Tensão elétrica. A diferença de potencial criada entre o lado positivo e o lado negativo é chamado de tensão elétrica. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt e o aparelho de medição é o voltímetro. Vamos entender um pouco mais. Para que este fenômeno ocorra, devemos ter dois polos com uma diferença de potencial elétrico entre eles. Exemplo, na tomada, quando é medido a tensão de 127 volts, significa que temos uma diferença de potencial entre fase e neutro, e essa diferença que faz os elétrons se moverem. Corrente elétrica. Se as cargas elétricas acumuladas em um polo negativo tiverem um meio de chegarem ao polo positivo, elas irão se deslocar por esse meio. Isso ocorre quando o polo negativo é conectado ao polo positivo, através de um condutor elétrico. O movimento ordenado dessas cargas elétricas em um condutor recebe o nome de corrente elétrica. A sua unidade de medida é o ampere. E o aparelho de medição da corrente elétrica é o amperímetro. Podemos ainda colocar no meio do caminho outros dispositivos para transformar a energia proveniente deste movimento de cargas em outro tipo de energia, como por exemplo uma lâmpada que transforma energia elétrica em energia luminosa. Resistência elétrica. Resistência elétrica é a oposição que o material apresenta ao fluxo de corrente elétrica. Todos os materiais apresentam certa oposição ao fluxo de corrente. Essa resistência pode variar dependendo da estrutura atômica do material. Quando os átomos de um material liberam elétrons livres e entre si com facilidade, a corrente elétrica flui facilmente através dele, como a prata, que é o melhor condutor elétrico. Nesse caso, a resistência desse material é baixa. Por outro lado, os materiais que não liberam elétrons livres entre si com facilidade, a corrente flui com dificuldade, porque a resistência elétrica desse material é alta, como a borracha, plástico, entre outros. Lei de Ohm. A lei de Ohm foi criada por George Simon Ohm, a partir de uma descoberta da relação entre tensão, corrente e resistência elétrica em um circuito. Através das observações em seus experimentos, Ohm foi capaz de concluir que o valor da corrente que circula em um circuito pode ser encontrada dividindo-se o valor da tensão aplicada pela sua resistência. Colocando essa afirmação em uma forma matemática, fica corrente representada pela letra I é igual a tensão representada pela letra V dividido pela resistência que é representada pela letra R. Assim é possível concluir que a intensidade da corrente elétrica em um circuito é um circuito diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Created using Powtoon.